Sustenta a pareguinha. Pessoal, vamos dar uma conferida aqui, né? Uma corrigida na nossa prova do socioeducador, certo? Para nível médio. Especificamente aqui, a prova de gabarito 1, tá? Então, a nossa base vai ser aqui a prova de número 1, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na prova de português, ver como é que estava essa prova, tá bom? Sem delongas, vamos nós. Pessoal, um textozinho extenso, como dentro do esperado, tá? O Carlos Drummond de Andrade. Aqui, dentro desse autor, só em a gente observar que é Carlos Drummond de Andrade, a gente já pode imaginar que isso daqui é uma crônica, tá? Ou seja, é um texto já bem reflexivo, crítico, com uma visão de mundo, tá? Diferente dos demais. Carlos Drummond não fala de notícia, não traz texto de graça. Ele sempre vai trazer um texto um pouco reflexivo para a gente refletir sobre algum questionamento da sociedade atual. Geralmente os textos dele é dessa forma, tá bom? Então, nós não vamos focar aqui nessa questão, né, de interpretação de texto, mas o texto, tecnicamente, ele questiona aqui o nascimento das crianças, né? Inicialmente, aqui nesse primeiro momento, ele vai questionar aqui sobre o nascimento da criança número 1000, né? Essa é a ideia aqui dele, tá? Na verdade, não é nem 1000 aqui, ó. É um, dois, três, né? 1 milhão, certo? E aí, o que que acontece? Ele vai questionar sobre isso, vai dizer que a gente deveria ter um número ao invés de um nome, já que muitas vezes temos nomes iguais, com direitos diferentes, com qualidade de vida diferente, com acesso diferente, tá? E aí ele vai delineando o texto em relação a essa tônica. A questão número 1, ela já me traz isso, ó. No texto 1, o enunciador assume um tom de que? Se a gente observar bem aqui na linha 42, a partir da linha 42, nós temos, ó, é que me custa admitir o nascimento desse garoto ou garota sem o amparo de nossas leis sociais, certo? Condenando a ser menos que o número. Condenado, ó, a criança vai ser condenado a ser menos que o número. Uma dessas crianças medicantes que não conhecerão as almofadas da felicidade, certo? Ó, veja aqui o tom que ele está levando, gerando uma crítica, né? Não queria que a televisão lhe desse. Aí ele diz: olha, eu não queria que a televisão lhe desse um carnê e uma viagem à Grécia. Nem era preciso que a manchete lhe dedicasse 10 páginas coloridas sobre, sobre o patrocínio, sobre o patrocínio melhor leite em pó, do melhor leite em pó. Mas gostaria que, olha, mas gostaria que viesse ao mundo com um mínimo de garantia contra as compulsões da miséria e da injustiça. E de algum modo, representar a situação idêntica de milhões de crianças que recebessem, estou pedindo muito, não somente o dom da vida, mas a oportunidade de vivê-la. Observe, por esse tom aqui, por esse texto, nós podemos entender que na letra A o tom é otimista e alegre. Veja, pessoal, que por só esse parágrafo que nós limos, ele diz que ele está pedindo mais dignidade para as crianças. Se ele está pedindo, é porque ele está dizendo que as crianças não têm a dignidade que elas merecem. Então, isso tem um tom otimista? Não, muito pelo contrário. Ele vai estar pedindo qualidade de vida. Se ele está pedindo, vocês acham que ele está alegre por ele estar pedindo? Ele estaria alegre se as crianças já tivessem isso. Descarta a letra A. Letra B, ele traz um tom crítico. Ele faz uma crítica? Faz. Se a gente pegar bem aqui no início do texto, ele vai fazer o seguinte assim, ó. É uma falha do nosso registro civil. As crianças não receberam um número ao nascer. Dão-lhe apenas um nome, às vezes surrealista, que a acompanhará por toda a vida como um pesadelo, tá? Como um pesadelo. Se ele está falando a palavra pesadelo, ele está criticando, pessoal? Está criticando. Ele traz um tom crítico e reflexivo, especialmente em relação à desigualdade social, porque passa algumas crianças,
certo? Exatamente, ele vai falar que justamente isso, que algumas crianças, apesar de terem o mesmo nome, mas terão acessos diferentes, acessos sociais. Então, nossa resposta é a letra B, né? Só que vamos analisar aqui a letra C. Ele traz um discurso pessimista e fatalista. Ele não está sendo pessimista, ele está sendo o quê? Realista, tá? Na letra dele está sendo indiferente, imparcial. Não, pessoal, indiferença e imparcial, ele não entraria no texto, como ele faz bem aqui, ó. Não, estou pedindo muito. Ele diz: estou pedindo muito, não somente o dom da vida, mas a oportunidade de vivê-la. Quando ele interfere no texto, na opinião, dessa forma, pessoal, ele sai do campo da imparcialidade e passa a ser parcial, certo? Ele passa a emitir a opinião dele, tá bom? Então, aqui uma questão tranquila, tranquila, sem questionamentos. Letra B de bola, conforme o gabarito da banca, tá? Sem questionamentos. Olha aqui, vamos para a questão de número 2, tá? Que ela vai me dizer o seguinte, olha. A questão número 2. Relacione corretamente as colunas a seguir de acordo com a ocorrência de encontros vocálicos e consonantais, tá? Questãozinha bacana entre ditongo, hiato e encontro consonantal. Nós temos ditongo crescente e ditongo decrescente. Ditongo, pessoal, é quando eu tenho duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba, tá? Quando elas ficam juntas numa mesma sílaba, eu digo que elas são ditongo, beleza? Agora, o que é um ditongo crescente e um ditongo decrescente? Ditongo decrescente é quando a gente está lendo uma palavra, o som vai nessa direção. A gente vai lendo as letras e as sílabas nesta direção, tá? Quando a vogal, aqui, ó, primeiro, quando a primeira vogal for forte, certo? E for uma vogal, e a segunda for fraca, uma semivogal, nós vamos estar falando que o som ele estava forte e está descendo. Então, nós falamos que aqui é um ditongo decrescente, tá? Quando eu tenho uma vogal fraca e em seguida uma forte, ou seja, uma semivogal mais uma vogal, eu vou lendo nessa direção, né? Então eu digo que o som estava fraco e depois passou a ser forte. Então ele fez o quê? Ele cresceu. Aqui eu tenho um ditongo crescente e aqui eu tenho um ditongo decrescente. Tranquilo? Quando é que é hiato? Hiato é o contrário. Quando eu tenho duas vogais que ficam em sílabas separadas, tá? Aqui fica numa sílaba e aqui fica em outra, formando um hiato. Tranquilo? Vamos lá. Na letra A, eu tenho telefonei. Como é que eu observo que o som da letra é forte ou fraco? Quando eu falo ela muito rápido e alto. Quando eu digo, ó, telefonei, 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 nei, 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 nei. Observem, tá? Que o som do é forte e o i falta sumir, é fraco, certo? Ó, nei, 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 tá? É um som fraco. Diante disso, o que que eu observo? Eu observo que o som está indo de uma forte para uma fraca. Se ele está indo forte para fraco, ele está o que? Decrescente, não é? É um som decrescente. Por quê, pessoal? Porque ele está justamente aí, ó, na posição, certo? Na posição que eu estou mostrando aí para vocês, tá? Tranquilo e favorável, ou seja, ele estava forte e desceu. Então, ditongo decrescente. Aqui nós colocamos o número 2, tá? Quase, ó, quá, 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 quá. Eu sei que o A é sempre forte. Quá, 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 quá. Observem que o som do U some, certo? Então, eu estava fraco e o outro é forte, certo? Então, se eu estava fraco e subi para o forte, ó, de tom crescente. Então, aqui, ó, eu vou colocar o número 1. Aqui já dava para resolver a questão, tá? Aqui em nascido. Pessoal, nessa questão de nascido, tem aqui um recurso e uma divergência em análise. Por quê? Porque o S e o C, ele pode ser dígrafo,
tá? E ele pode ser também um encontro consonantal. Ele pode ser as duas coisas. Só que qual é a diferença? O encontro consonantal é quando eu tenho duas consoantes. Está aqui realmente o S e o C, uma consoante. O S e o C também pode ser um dígrafo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Quando uma palavra é dígrafo, dígrafo vem de, ó, de duas letras com o som de uma. Então, quando é que ela é dígrafo? Quando eu leio essas duas letrinhas e eu só escuto o som de uma, certo? Elas duas juntas formam o som de uma só. Eu digo que ela é dígrafo. Quando é que ela encontra o consonantal? Quando eu leio as duas letrinhas e eu escuto o som de uma e o som da outra, separados. Quando eu escuto o som das duas, eu digo que é um encontro consonantal, tá? Entendeu a diferença aí? Dígrafo, as duas formam um som só. No encontro consonantal, cada uma tem. No encontro consonantal, cada uma tem seu som. Esse tem um som e esse tem um som, tá bom? Na palavra nascido, se a gente observar, ó, nascido, nascido, observem que é como se eu lesse essa palavra assim, ó, nascido. As crianças que tinham nascido, certo? Que a gente lê nascido. Observem, vocês conseguem perceber isso? Que a leitura, o som dessa palavra é como se fosse essa, ó, nascido. Ou seja, o som do S aqui, ele é engolido pelo C, certo? Observem, ele é engolido, ou seja, essas duas letrinhas, o S e o C, está formando o som de uma letra só. Quando forma o som de uma letra só, isso aqui nós falamos que é um dígrafo e não o encontro consonantal, tá? Na opção, a letra trouxe encontro consonantal e aqui está errado porque é para ser um dígrafo, então cabe recurso aqui, tranquilo? Fábio, qual é um exemplo então de encontro consonantal? Ó, se eu pegar a palavra Nescau, olha a palavra Nescau, certo? O que que eu observo? Ó, Nes, eu escuto o som do N, o E e o S, ó, Nes, tá vendo? E eu escuto o som do C, ó, K, U, K, K, U, beleza? Observe que eu escuto o som do S e escuto o som do C. Logo, na palavra Nescau, aí sim acontece o encontro consonantal. Diferente da palavra nascido. Ó, outra palavra, nascer, certo? Também é um dígrafo. Veja que é como se eu lesse assim, ó, nascer, não é? Tem o mesmo som, ou seja, aqui o som da letra S também é engolido. Então, em nascer é dígrafo, em nascido é dígrafo, tá bom? Então, não é encontro consonantal. Logo, nós diríamos que cabe recurso, já que a banca nos deu como resposta a letra D, dizendo que nascido é um encontro consonantal e viria um hiato, tá? Professor, e por que que viria um hiato? Porque quando eu vou separar, ó, ria, o A tem um som sempre forte e o I eu tô ouvindo forte também, ó. Ria. Então, ó, viria, certo? O A ficou sozinho, formando um hiato. Aqui está correto, aqui está correto, aqui está correto. Aqui não está correto. Cabe recurso. Beleza? Sustenta, pai da eguinha. Mas vamos para a questão de número 3. A questão número 3 vai me dizer o seguinte, tá? Olha só. O termo destacado no trecho muito mais fácil de cadastrar no fichário do imposto de renda e nos 10.000 outros fichários com que é policiada a nossa existência. É acentuada pela mesma regra o vocábulo, certo? Existência, pessoal. Regra de acentuação. Como é que eu separo existência? Existem, certo? Existem. E aqui, separa ou não separa? Existência. É como se eu lesse existensar. O I falta sumir. Então, ele é uma semivogal e o A é uma vogal. Logo, eles ficam juntos, formando um ditongo, tá? Quando a palavra termina em ditongo, eu volto e acentuo na sílaba anterior, formando uma
oxítona terminada em ditongo crescente oral. Beleza? Qual dessas palavras eu tenho um ditongo? Na letra A eu tenho antropônimos. Eu tenho 1, 2, 3. Acentuação na sílaba 3. Isso aqui é uma proparoxítona. Número, posição do acento. 1, 2, 3. Posição 3. Isso aqui é uma proparoxítona também. Patrocínio. Olha aí, ó. Patrocínio. Como é que eu separo? Ó, patrocínio. Terminou em ditongo, beleza? Terminou em ditongo, voltei e acentuei anterior, sendo uma paroxítona terminada em ditongo. Letra C, nossa resposta. Beleza? Cabe recurso? Não cabe recurso. Professor, mas a palavra herói também não termina em ditongo. Ela termina em ditongo, no ditongo aberto, certo? Oi, beleza? Só que como o acento está na posição final, aqui ela é uma oxítona, tá? Oxítona e não uma paroxítona. Portanto, letra C é a nossa resposta. Sustenta? Questãozinha show de bola. Quem assistiu minhas aulas, ó, matou essa questão brincando, meu amigo. 4. Assinala a opção que apresenta no trecho em que claramente o enunciador muda pela primeira vez no texto o direcionamento discursivo. Ele muda o direcionamento do discurso dele. Olha só. Aqui, como vocês sabem, né, uma questão de interpretação. Só que se a gente voltar bem aqui no texto, nós vamos observar o seguinte, olha, eu até fiz isso, ó. Nesse primeiro parágrafo, ele vai falar aqui da questão do número, né? Que a gente deveria ser identificado pelo número e não pelo nome e tal, certo? Porque um número ia dar uma garantia de que a gente seria único. Já o nome, existe várias pessoas com o mesmo nome e tal e tal. Quando ele chega bem aqui, no segundo parágrafo, ele faz, ó. Passei por baixo do viaduto. Ele vem falando aqui, ó. Ele vem falando, pegar bem aqui, ó. Centenas de milhares nascem João ou José, mas o homem ou a mulher, número 25 milhões, tá? Seria uma única pessoa viva. Muito mais fácil de cadastrar no fichário do imposto de renda e nos 10 mil outros fichários com que é policiada a nossa existência. Pronto, aí. Passei por baixo do viaduto, onde costumam nascer filhos do vento. Ele está falando sobre números e sobre nome, aí do nada ele diz: passei por debaixo do viaduto, onde costumam nascer filhos do vento, e reinava uma paz de latas enferrujadas e grama sem problemas. Ou seja, ele muda aqui o discurso, certo? Aqui ele usa um exemplo, né, para falar. Aqui ele inicia a sua crítica, tá? A desigualdade social. Tranquilo? Então, quando a gente observa aqui na questão de número 4, nós observamos, tá? Que onde é que ele muda o discurso? Porque na letra A, ninguém nascer ali depois da meia-noite. O dia 21 de agosto foi marcado pelo advento brasileiro de milhões e tal, certo? Tranquilo isso? Aí ele vai lendo, ó. Ninguém nascerá ali depois de meia-noite. O dia 21 de agosto, marcado pelo advento brasileiro, 100 milhões transcorria sem qualquer algum sinal ou ar de registro. Aqui ele muda o foco? Não, observe que não há uma mudança de foco, né? Na letra B, não ponho em dúvida sua autoridade técnica, mas um banco. É um banco, ainda mais se a agência, que ele está falando do mesmo assunto que ele está falando no texto anterior, não há uma quebra, tá? Na letra C tem, é que me custa admitir o nascimento desse garoto ou garota, sem um amparo de nossas leis sociais, condenado a ser menos que número, uma dessas crianças medicantes que não conhecerão as almofadas da felicidade. Se a gente observar no texto que também há outra mudança no discurso, tá? Ó. Aqui ele vem falando ainda nessa parte sobre dados, sobre o IBGE, tá? Sobre no Brasil, através dessa lei e tal, sobre os bancos, como é que deveriam atuar. Aí ele começa a emitir a opinião dele. É que me custa admitir, ó, é que quando a gente fala é quando a gente entra no discurso e muda a ideia. Imagine você chegando para sua mãe e diz: "Mãe, hoje é sexta-feira, tão bom, né? Dia de sexta-feira, amanhã é sábado. Eu não tenho escola.
não vou trabalhar. Mãe, é que tem uma festa ali no bairro e eu gostaria de ir. Será que a senhora me permite? Olha a quebra do quando eu uso é que, essa partícula aqui expletiva, tá? Quando eu uso essa partícula de expletiva, eu mudo o pensamento, há uma quebra, tá? Então aqui, ó, é que quebrou o pensamento, houve um direcionamento do discurso, logo a banca nos deu como letra C, e realmente ela deu de maneira correta, que dá para a gente observar aqui na partícula expletiva, tá? Sustenta e mantém. Olha a questão de número 5. Questão de significado de palavras, certo? Significado de palavras. Esse é bacana. Significado de palavras, geralmente a banca traz duas palavras que a gente nunca viu e a gente tem que entender o contexto. Então vamos lá. Com base na interpretação do texto, aí tá aqui o texto, né? Costumo acreditar nos bancos, principalmente nos oficiais. E se o Banco Nacional de Habitação, através do Cefal, garantiu que nessa segunda-feira o Brasil atingiria a cifra Nessa segunda-feira, o Brasil atingiria a cifra redonda de 100 milhões de habitantes. É porque, ó, se garantiu que nessa segunda-feira o Brasil atingiria a cifra redonda de 100 milhões de habitantes, é porque uma parturiense adrede orientada estaria de plantão para perfazer esse número. Ou seja, para perfazer esse número. O que que uma parturiense faz? Traz a vida para um habitante, né? Para uma pessoa. Então, a parturiense perfazer esse número, ela fez o quê? Ela vai completar esse número aqui de 100 milhões, ela vai refazer esse número. Não, uma parturiense não vai refazer esse número, ela não vai matar ninguém, né? Ela vai contar esse número? Não, não é função dela contar, nem refazer. Ou seja, ou ela vai completar esse número. Essa é a ideia do perfazer, completar, tá? E aí nós vamos para a palavra adrede, para a gente ver onde é que se encaixa melhor. Nós sabemos que perfazer é completar. Agora, adrede é significativamente ou previamente? Vamos observar. Vamos voltando aqui, ó. Garantiu que nessa segunda-feira o Brasil atingiria a cifra redonda de 100 milhões de habitantes. É porque uma parturiense adrede orientada estaria de plantão. É porque uma parturiense previamente orientada ou significativamente orientada. Significativamente orientada não tem lógica, pessoal. Não é? Ei, ela é uma pessoa significativamente orientada. Ou tu diria, ela é uma pessoa previamente orientada. Estaria de plantão. Certo? Ou seja, ela estava previamente orientada. Ou seja, ela adquiriu previamente o conhecimento para dar parto, né? Para fazer o parto daquela pessoa. Então, a banca trouxe para nós a letra A como resposta, de maneira correta, realmente, significando só a letra A mesmo, tá bom? E é o significado da palavra adrede. Sustenta? Bora para a questão de número 6, que ela vai me dizer o seguinte, tá? Considerando os processos de formação de palavras, assinale a afirmativa verdadeira. Formação de palavras, formação por derivação ou por composição. Derivação para fixação, sufixação, prefixação, sufixação, parasintética, imprópria, regressiva. Vamos lá. Na letra A, eu tenho a palavra amparo. Amparo é formada por derivação regressiva, uma vez que a palavra primitiva é amparar, que tem na derivação elemento suprimido. Rapaz, aqui é o conceito, o que é uma formação regressiva, o próprio nome já está dizendo, vai regredir a palavra, ó, vai diminuir. Então, a palavra aqui primitiva é amparar e existe amparo, tá? Amparo, certo? Houve aqui uma diminuição da letra, né? Houve a mudança da letra O para a letra A e a retirada da palavra R. Então, realmente houve aqui uma diminuição, houve uma regressão da palavra. Realmente, tudo indica que é nossa resposta. Na letra B, eu tenho, em respectivamente, a derivação imprópria, pois ocorre mudança de classe gramatical original pelo contexto em que é aplicada. Respectivamente, pessoal,
ela é um advérbio, tá? Não há mudança de classe de palavras. A palavra respectivamente é um advérbio, não há mudança, certo? Respectivamente, houve um processo de formação aqui, ó, sufixal, tá? Ela vem de respectiva, respectivamente. Aqui é a palavra primitiva e aqui é o acréscimo, tá? Na letra C eu tenho desordenada, é uma palavra formada por derivação. Então aqui, ó, errado, tá? D, desordenado, é uma palavra formada por derivação parassintética, uma vez que se acrescenta um prefixo e um sufixo. Beleza, que a palavra desordenada vem de ordem, tá? Ó, vem de ordem. Aqui é a palavra primitiva, raiz. Tem um pedacinho que vem antes, prefixal, e tem um pedaço que vem depois, sufixal. Só que a parassintética é quando eu tirar um desses pedaços, a palavra deixa de existir. Se eu tirar um desses pedaços, tanto o prefixo quanto o sufixo, e a palavra continuar existindo, é porque ela é formação prefixal e sufixal, e não parassintética. Então, se eu tirar o 10, eu tenho uma palavra ordenada, ou ordenado. Existe essa palavra? Sim. Então, eu posso tirar o 10, tá vendo? Existe a palavra desordem, houve uma desordem, ou desordem. Existe, não existe? Então, se eu tirar a palavra aqui do final, também a palavra continua existindo. Então, ela não é parassintética, ela é prefixal e sufixal, tá? Na letra D, eu tenho a palavra brasileiro é formada por derivação prefixal. Não, pessoal, a palavra brasileiro vem de Brasil. Essa daqui é a nossa raiz. E a palavrinha que acrescentou é depois, sufixal, não é prefixal, tá? Portanto, letra A realmente é nossa resposta, sem questionamentos quanto ao gabarito. Na letra D, ou na sétima, na questão 7, eu tenho o seguinte, ó. Assinale com V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas as assertivas a seguir. Na questão número 7, eu tenho letra A, mais é um monossílabo, ou seja, tem apenas uma sílaba. Realmente, pessoal, a nossa dúvida é se separa ou não separa a palavra mais. Mas veja, a palavra mais é como se a gente lê isso assim, ó, mas. Ou seja, o som do A e do I, eles formam um som só, eles ficam juntos. Por quê? Porque o A é forte e o I é uma semivogal fraca. Logo, não há uma separação dessa palavra, ela é uma palavra só. Se ela é uma palavra só, então realmente ela é um monossílabo, tem uma única sílaba, tá bom? Aqui, ó, verdadeiro. Vamos por eliminação. Aqui, lá na hora da prova, já eliminava essa e essa. Na letra, na próxima eu tenho nascera. É uma palavra trissílaba, cuja divisão silábica é nascera. Realmente, sem dúvida. Nascerá. 3 sílabas, trissílabas, tá? Sem questionamento aqui, ó. Facinho, beleza? Na próxima, admitir é uma palavra polissílaba, cuja divisão silábica se dá assim, ó. Pessoal, está errado a divisão, porque não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Então, o correto seria assim, ó. Admitir, tá? Juntando essas duas, porque teria uma vogal aqui, a vogal A, porque não existe sílaba sem vogal, tá bom? Então, aqui, ó, falso. Já dá por eliminação, já temos a resposta, mas dedicar-se é uma palavra polissílaba. Polissílaba vem de poli, vem de mais, várias sílabas, né? Cuja divisão silábica é dedicar-se. Está correto, ó, dedicar-se. Quando nós temos dígrafos aqui, ó, que é um dígrafo, SS, RR, tá? Eles têm que ficar realmente separados em sílabas diferentes, conforme está aqui. Portanto, corretinho é a nossa resposta. Letra D de dado, sem questionamentos ao gabarito perante a banca, tá? Ok, banca? Tudo corretinho. Questão de número 8, tá? Ela vai me dizer o seguinte. Questão número 8. No trecho, não o desejo. Aqui, as classes gramaticais das palavras destacadas são, respectivamente, classe de palavra. Aqui eu sempre disse que viria uma questão dessa, porque a UES adora cobrar, tá? O não
aqui é batido, pessoal. O não é uma classe invariável. Não existe nãos. Não existe o plural, nem o masculino, nem o feminino de não. Ela é uma palavra invariável. Certo? Sendo ela uma palavra invariável, eu já por eliminação aqui, eu diria que ela não pode ser um substantivo porque ela é variável. O que sobra a mim dizer que o não é um advérbio de negação. Estou ensinando aqui por eliminação, tá? Lá na hora da prova. O ozinho, fiquei em dúvida se o o é um artigo ou se ele é um pronome, tá bom? Vou para a palavra anônimo. A palavra anônimo, quando eu tenho nenhum Marte, um Marte anônimo, ó. Quem é que é anônimo? Quem é? É o Marte, tá vendo? Ó? O Marte é anônimo. Marte é um substantivo. Beleza? A palavra Marte é um substantivo. Logo, qual é a classe de palavras que trabalha para um substantivo, dando uma característica para ele, ó? Não é qualquer Marte, é o Marte anônimo. Então, a palavra anônimo é uma característica do substantivo Marte. Se ele é uma característica, ele é um adjetivo, tá? E, portanto, o ozinho seria, então, um pronome. Que pronome? Oblíquo, átomo. Não o desejasse, certo? Não desejares herói de monumento, nem Marte anônimo. Não desejasse a ele ou desejasse a alguém, sabe? Desejasse ele, não o desejasse. Beleza? Aqui eu observo que ele é um pronome, tá bom? Portanto, letra B de bola é a nossa resposta. Questãozinha ótima. Olha a questão de número 9. A questão de número 9, ela vai me dizer o seguinte. Sustenta, pai da eguinha. Assinala as afirmativas a seguir e assinala a alternativa verdadeira, tá? Questãozinha de concordância, linda, vamos. Eu passei por baixo do viaduto, onde costumava nascer filhos do vento, e reinava uma paz de latas enferrujadas e grama sem problemas. A concordância da forma verbal reinava no singular, está dizendo que ela está no singular, é feita por sílabes de número, tendo em vista uma licença poética. Pessoal, o que é uma sílabes de número? Sílabes é quando há uma concordância por aproximação ou por, na verdade, pela semântica da palavra. Sílabes de número significa assim, ó. O povo, o povo come muito ou o povo comem muito. Aí como é que eu vou fazer a concordância? Vou procurar o verbo, achei o verbo, procurei o sujeito. Quem é que come? O povo, tá? O povo é o meu sujeito. Nós vimos que o verbo concorda com o sujeito, tá? Só que o que acontece? Quando eu pego a palavra povo, que é o meu núcleo, povo, traz uma ideia de quantidade, de um número grande, não é? Certo? Traz uma ideia de número. Povo é uma grande quantidade de pessoas. Então, pelo Mancilepes, a gente imagina que povo seja uma grande quantidade e que seria uma palavra que estaria no plural, já que povo são várias pessoas, são vários sujeitos. E que por sílabes, o verbo concordaria também no plural. Sílabes de número aqui, ó, indicando número, indicando vários, aliás, número, indicando, indicando várias pessoas, tá? Essa é a ideia da sílabes. Existe sílabes de número, existe sílabes de pessoa, existe sílabes de gênero, tá? Tranquilo, beleza? Mas vamos só, a palavra reinava tá no singular por conta disso. Vamos analisar aqui na questão. Olha só. Passei por baixo do viaduto, onde costumava nascer filhos do vento, e reinava, reinava. Peguei o verbo e pergunto, o que é que reinava? O quem é que reinava? Uma paz de latas enferrujadas. Vejam que isso daqui é o nosso sujeito. Tá vendo? Isso daqui é o nosso sujeito. Isso aqui é um sujeito que? O sujeito está no singular ou no plural? No singular. Quem é o núcleo? Reinava o quê? Uma paz. O núcleo é paz. Logo, o verbo reinava está no singular para concordar, pessoal, com a palavra paz.
e não com a sílabes de número, como está falando, tá bom? Mas concorda com o Paz, por isso que ela está erradinha. Olha a letra B. A letra B vai me dizer o seguinte: no trecho, verdade seja que o IBGE, pelo Centro Brasileiro de Estudos Demográficos, julgou prematura a declaração. O termo prematura, certo? Concorda em gênero e em número com a palavra declaração. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Vamos analisar. Julgou prematura. O que é prematura? A declaração. Ou seja, prematura realmente está concordando com declaração. Por quê? Porque declaração é o meu substantivo e prematura é o meu adjetivo. E o adjetivo concorda com o substantivo, realmente, em gênero e em número. Beleza? Show de bola. Portanto, aqui, ó, corretíssimo nossa resposta, letra B, igual a banca deu, sem questionamentos, tá bom? Agora vamos ver a letra C. Ele está me dizendo, os verbos crescer e o verbo lutarem concordam respectivamente com a terra e com os homens. Vamos analisar aqui. Vi crescer. Quem é que vi? Eu. Eu vi. Sujeito oculto. Eu vi o que? Crescer a terra. Esse crescer aqui, pessoal, é um verbo impessoal. Ele está aqui, verbo no infinitivo. Ele é um verbo impessoal. O que significa? Que ele não tem sujeito, certo? Ele não tem sujeito. Então, a palavra terra não é o sujeito, logo ele não concorda com a palavra terra, tá bom? Lutarem os homens. Quem é que vai lutar? Os homens. Realmente, os homens é o nosso sujeito, que está no plural, logo o verbo também tem que estar no plural. Realmente lutarem concorda com homem, com o sujeito homens, mas a palavra crescer não concorda com a palavra terra, tá bom? Portanto, aqui está errado. Tranquilo? Errado por sílabes, errado por ser terra. E na letra D eu tenho vieram outros e outros e encontros nessa geração, tal. A forma verbal encontro. A forma verbal encontro concorda com um novo rosto da vida, o sujeito a que se refere. Será se ele concorda com aquilo? Bora observar. Vieram outros e outros e encontro nesta geração. Encontro. Peguei o verbo encontro, vou procurar quem é o meu sujeito. Quem é que encontra? Quem é? Ó, veja, e encontro. Quem é que encontro? Eu encontro. Está escrito? Não, não está escrito. Que tipo de sujeito é esse? Oculto, implícito, desinencial, elíptico, tá? Sujeito oculto. Então, aqui está dizendo que a palavra encontro concorda com um novo rosto, que é o seu sujeito. É errado. Eu encontro concorda com o eu, sujeito oculto. Tá bom? Portanto, concluímos que a letra B, sem questionamentos do gabarito na questão 9. Na questão de número 10, é uma questãozinha, pessoal, de assinale de ortografia. Tá? Aqui é literalmente visão de mundo, ou eu sei ou eu não sei, tá? Mas vamos aqui por uma eliminação. Vamos tentar bem aqui, ó. Eu observei que pela palavra rúbrica dá para eu entender uma coisa. Rúbrica. Rúbrica. Não é rúbrica, tá? Como a gente fala. É rubrica. Vejam que a sílaba mais forte está aqui, ó. Certo? Na segunda posição. Veja, 1, 2. Se é na segunda posição, é que a palavra rubrica, ela não é proparoxítona. Certo? Ela é o quê? Paroxítona. Então, aqui eu já eliminava a letra C e eliminava a letra A. Observando que paralisação não é com um Z e realmente com S. Tá vendo? Ó, não é com Z, é com S. Beleza? Só que aí, por eliminação, nós vamos para a palavra transeunte. Aqui está escrito do mesmo jeito que está aqui, ó. Transeunte. É paroxítona? É paroxítona, então não dá para eliminar. A eliminação mesmo, você teria que saber a escrita da palavra taciturno, tá? Ó, porque também a questão de que era paroxítona, ela é paroxítona. Taciturno, né? A sílaba mais forte está aqui. Mas taciturno escreve-se com S, aliás, com C
e não com 2S, como diz na questão. Portanto, ortografia é sabe ou não sabe. Letra D de dado é a nossa resposta da 10, realmente sem questionamentos. Tá bom? Beleza? Tranquilo, pai d'égua? Então é isso a nossa prova do SEAS Gabarito 1. Tranquilo? Sustenta que aqui é pai d'égua. Me siga, inscreva-se no canal. Chama!